Olá, senhores. Hoje falaremos um pouco sobre o pacto antinupcial. Antes de adentrarmos a cada um dos regimes de bens, é necessário tratarmos do assunto do pacto antinupcial. O pacto antinupcial ou pré-nupcial está regulamentado nos artigos 1653 a 1657 do Código Civil, mas a norma autorizadora da existência desses pactos está prevista no artigo 1639 do mesmo Código. Aqui a ideia é que antes do casamento ou durante o processo de habilitação, as partes, os nubentes, possam, que é como se chamam os noivos, os nubentes, eles possam deliberar sobre o seu patrimônio. Ora, vocês me perguntariam, mas Maria Helena, numa época dessas em que a gente está organizando casamento, a gente vai falar de patrimônio, é melhor falar agora, hein? É melhor falar exatamente quando você está organizando, se preparando para uma vida feliz, saudável. Patrimônio faz parte dessa vida. Você não consegue manter-se se não tiver um mínimo patrimônio, e dispor dele também requer regras. Então, essas regras podem ser estabelecidas num pacto antinupcial. Nós já vimos no encontro anterior que nós temos 4 regimes de bens. Ora, o senhor pode excepcionar o regime legal, que é o regime da comunhão parcial, adotando, por exemplo, a separação de bens, o que só será válido se o senhor fizer um pacto antinupcial. Mas olha que coisa curiosa. A gente estabelece um pacto antinupcial. A gente não pretendo casar. Os senhores estabelecem um pacto antinupcial com o nubente, né? Então, o senhor e o seu outro colega, ou a sua amiga, ou seja lá quem desposar, né, fazem aí o pacto antinupcial. Esse pacto antinupcial elaborado por escritura pública só tem valor se for por escritura pública. Ele tem uma condição suspensiva, gente. Ele só passará a ter eficácia após o casamento. Então, isso me parece muito óbvio, né? Existe uma condição suspensiva aí, que é a realização do casamento. Até o casamento não está valendo o pacto. Vamos pegar o nosso exemplo prático do dia a dia, do que estamos vivenciando hoje? Hoje, com o Covid, muita gente deixou o casamento para depois. Alguns foram lá e honraram a data e fizeram um casamento mais singelo, simples, sem a festa, e sim com um casamento. Outros deixaram para depois e já tinham feito o pacto. E aí, como é que fica? Bom, aí que a minha resposta para os senhores vai ser um pouco mais complexa. Como é que eles estão vivendo? Separados ou em comunhão? Porque se eles estiverem em união estável, entendo eu que o pacto está valendo. Mas Maria Helena, não é casamento, não importa, senhores, eles estão em convivência. As regras para a convivência patrimonial foram estabelecidas. A condição para a validade do pacto como um todo é o casamento, e essa condição está suspensa. Então, é uma condição suspensiva? Nós vamos postergar o casamento para... Nós não, vocês. Vamos postergar o casamento para daqui 2, 3 meses. Perfeito. O pacto ainda não tem valor. Isso é importante porque, dependendo do regime que vocês optaram no pacto, os senhores têm que tomar cuidado na forma de aquisição dos bens, para se tornar bem reservado ou não. É só seu, não vai comunicar ou vai. Mas se a gente pode excepcionar o regime legal de bens, o regime legal de bens é a comunhão parcial. Então, aquilo que eu entro para o casamento, de novo estou me dando de exemplo, mas aquilo que eu levo para o casamento é meu. Aquilo que você leva para o casamento é seu. Aquilo que nós fizermos juntos é nosso. Divide-se. Esse é a melhor intelecção, a mais simples do regime da comunhão parcial, né? É isso que a gente tem como regime da comunhão parcial. Pois bem, a minha pergunta é, a gente pode fazer um pacto para excepcionar algumas coisas? Ou que me permita doar um bem para você? A gente não casou ainda, mas eu quero doar. Para que não conste como entrada sua e que na eventualidade de um rompimento já fique como sendo bem reservado seu, nem entra. O contrário pode ser feito também? Também, né? Se eu posso doar para você, você pode doar para mim. Então, o pacto, pode existir pacto antinupcial em regime de comunhão parcial? Claro, gente. Pacto antinupcial é a manifestação da autonomia da vontade daqueles que irão casar sobre a livre disposição patrimonial dos bens que têm e dos futuros. Então, é por isso que a gente tem que tomar um pouco de cuidado e ter também algum não só cuidado, mas um bom diálogo para se estabelecer o pacto.
O pacto pode tratar de questões não patrimoniais? Depende, né? Porque é para excepcionar as questões patrimoniais ou para regulamentar a boa dinâmica da vida do casal, sobretudo no que se refere a isso. No Brasil, desconheço validade de qualquer pacto que estabeleça indenização por infidelidade, por exemplo. Mas esse é um assunto interessante. Vocês vão encontrar alguma referência, talvez na Maria Berenice, em alguns autores vocês vão encontrar referência ao assunto já tentando validar, né? Mas como a questão monogâmica também está subjacente, isso daí demanda algumas outras circunstâncias e hipóteses que é melhor a gente não abordar agora para não sair tão fora do tema. Então vamos lá, voltando à questão do pacto antinupcial feito por escritura pública entre você e a pessoa com quem você quer casar, mantida essa condição suspensiva, ou seja, está feito, perfeito, acabado, não se mexe. Passa a valer depois do casamento. Não realizou o casamento, desfizeram um casamento, tem que mexer em alguma coisa em relação ao pacto? Não, o pacto não vai produzir eficácia alguma. Cuidado com o pacto mal feito, que não preenche os requisitos legais, porque aí ele pode ser impugnado e perder a sua eficácia. Então aí o senhor ficou no regime clássico, sem poder viabilizar aquilo tudo que estava previsto no pacto antinupcial. Então, o pacto antinupcial é, antes de tudo, um ajuste de patrimônio e de como vai ficar, como ficariam as aquisições doravante, a própria lei estabelece. Adquiriram os dois, divide-se em dupla pelos dois e acabou o assunto. Mas como é que fica o patrimônio que eu levei? Né? Nós temos muitas indagações relativas a isso. Primeiro, eu não posso excepcionar a ordem de vocação hereditária ou mesmo um direito sucessório. Então esqueça, você não vai poder dizer que ela não participará da herança. Isso não existe, não tem valor jurídico algum, está perdendo seu tempo. Não pode excluir da maternidade, do exercício da maternidade, da parentalidade. Então, na eventualidade de um divórcio, ela perde a guarda. Imagina, não, também não tem qualquer possibilidade de êxito. Por quê? Porque a autonomia privada ela está limitada pelas normas de ordem pública, não, senhores? Então aí, o senhor não pode violar a norma de ordem pública de natureza cogente porque acharia que é melhor, que não, o que o senhor vai achar vai ficar aí para o senhor mesmo. O que está valendo são as regras no que diz respeito à herança, no que diz respeito à guarda. Então, isso você não pode excepcionar. Mas, Marilena, além da doação, eu posso fazer o quê? Gente, toda a parte de planejamento sucessório hoje das empresas passa pelo pacto antinupcial. Qualquer um aqui que pretenda possuir uma empresa ou faça parte de uma, vai ter pacto antinupcial, estabelecendo alguns critérios, algumas regras. Até porque ficam algumas dúvidas bem interessantes que eu vou deixar aqui propositadamente como questionamento para a gente responder no momento posterior, porque é necessário vermos primeiramente o regime da comunhão parcial e suas exceções para que a gente possa voltar para esse questionamento. Mas vamos a ele. Eu adquiro por herança uma empresa. Essa empresa ela tem um valor pecuniário, que provavelmente na herança ou no momento da aquisição ou pelo meio sucessório nem sequer foi aferido. Você estabelece tantas ações no valor de X, geralmente R$1 a ação ou 10 mil, e ficou aquele pacote, aquele valor e veio para você. Perfeito, você vai se casar. Tá. Ah, Marilena, mas essas ações não entram na comunhão. Perfeito, minha amiga. E com aquilo que valoriza da empresa, entra? E aí? A gente pode fazer um pacto antinupcial para tratar do tema? Dizendo, olha, embora ela tenha direito, ou ele tenha direito ao patrimônio, ele terá direito ao patrimônio, mas não às ações. Paga, sim, patrimônio, mas ele não poderá ter direito às ações, por se tratar, por exemplo, de empresa familiar. Essa é uma questão que eu venho tratando já há algum tempo e de interesse muito grande da minha parte, porque refere-se a um estudo que fiz, e eu acho muito importante, muito significativo a obrigatoriedade de pactos. As pessoas têm que perder o pudor de discutir patrimônio. É melhor discutir patrimônio antes do que ficar aquele brigueiro imenso depois, né?
que no início é meu bem, no final são meus bens. Tá, mas vamos mitigar isso daí na medida do possível, tratando da melhor forma dentro de um pacto, tudo aquilo que você quer prever, desde que não contrarie norma de ordem pública. Então, não contrariando norma de ordem pública, você sendo plenamente capaz, estando na posse das suas faculdades, aí não tem problema nenhum a realização do pacto, tá? No nosso próximo encontro trataremos da comunhão parcial. Cuidem-se, fiquem bem, abraços virtuais a todos.